a gente trabalhou sobre Getúlio Vargas e nós terminamos com a renúncia dele em 1945, né, depois dele ter entrado na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, depois dele ter sido muito comparado ao Hitler, ele acaba renunciando e ele fica exilado, ele vai para a sua fazenda lá no Rio Grande do Sul e fica lá, né? Então essa é a ideia. Mas mesmo assim havia um movimento queremista, de que Getúlio Vargas deveria voltar, enfim, e tudo mais. Mas ele está lá, quietinho e tudo mais. O Eurico Gaspar Dutra é o seu sucessor. Ele vai ser eleito, então, o general Eurico Gaspar Dutra. Ele até é aliado do Getúlio Vargas e ele vai ser eleito a partir de 1946 para ser presidente da República. O que é interessante do Dutra? Ele faz um alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e ele rompe relações com a União Soviética. A gente tem que lembrar que a gente vai estar no período Guerra Fria e aí, então, esse alinhamento mostrava exatamente de que lado o Brasil estava. Bom, faz esse alinhamento, ele vai fazer a Constituição de 46. Por que ele faz uma nova Constituição? Porque o Getúlio, lá em 1937, ele tinha feito, então, uma medida constitucional, que ficou conhecida como a Constituição Polaca, que tinha características fascistas, né? Onde ele fecha sindicatos, ele fecha congresso, enfim, e tudo mais, ele tira direitos civis. E aí, a partir de 46, a gente vai ter uma nova Constituição. Nessa Constituição, alguns direitos eles vão voltar, a gente vai ter liberdade novamente, a gente vai ter voto secreto, a gente vai ter as pessoas menos... Quem não pode votar são os soldados, alguns desempregados, analfabetos não podem votar. Então, não podem votar essas pessoas. E ele vai permanecer em 46 com os direitos trabalhistas, a divisão dos 3 poderes, enfim, né? Uma Constituição muito parecida com a que a gente tem agora. O Dutra também é interessante porque ele vai aumentar essas contradições entre nacionalistas e entreguistas. Quem são os nacionalistas? Aqueles que defendem que as empresas têm que ser estatais e que tudo que é explorado no território tem que ser explorado pelo Estado, né? Então, pelo governo. E os entreguistas são aqueles que acreditam que a gente pode ter capital internacional, é a abertura do capital internacional das empresas. Então, são contradições e ele vai estar assinando isso, porque ele vai, inclusive, estar incentivando a industrialização nacional, né? Então, é bacana a gente lembrar. Ele faz o plano SALT, que é saúde, alimentação, transporte e educação. E ele investe, então, nesses 4 setores bem importantes da nossa sociedade, né? Então, aí está o governo Dutra. E ele vai governando e tudo mais. Ele vai mandar construir a usina hidrelétrica de São Francisco e ele vai melhorar a Via Dutra, lá em São Paulo. Ela tem um nome lá que eu não vou lembrar agora, mas conhecido para nós como Via Dutra, né? Então, são essas as características. Vem as próximas eleições. E como eu disse, já havia um movimento queremista do queremos o Getúlio de volta, queremos o velho de volta. Tinha um jingle de que era bota o retrato do velho de novo, a gente quer o velho de novo no governo, enfim, né? Então, é um movimento entreguista bem interessante, é um movimento queremista bem interessante do Getúlio Vargas. E ele vai ser eleito. Cara, depois que eu digo que o povo brasileiro ele é um povo estranho, é muito maluco, né? Que o Getúlio lá em 30 ele dá um golpe, sobe ao poder. Em 32 ele sofre a Revolução Constitucionalista. Então querem que, né, até querem tirar ele do poder. E aí ele vai se manter. Em 34 ele é eleito indiretamente. Aí em 37 ele dá um golpe, faz o Estado Novo. Em 45 obrigam ele a renunciar. Em 1950 votam nele de novo. E assim, ele não foi eleito com um pouquinho de voto, ele foi eleito com muito voto. Por isso que a gente não entende, né? Mas tá aí, a história é pra gente estar contando mesmo. E aí ele vai ser eleito e ele vai continuar então a política nacionalista dele, né? E ele vai criar a campanha do petróleo é nosso, cria Petrobras, cria Eletrobras, enfim. E ele vai trazer como ministro do trabalho o João Goulart, conhecido como Jango. E o Jango, ele tinha alguma característica que era meio
diziam que ele era comunista, né? E aí a inflação estava altíssima no nosso país e o Janot queria dar aumento de 100% de salário, no salário mínimo. Então, assim, a oposição pirou nesse momento. Quando a oposição pirou nesse momento, a gente vai ter como maior líder da oposição o Carlos Lacerda. Ele era líder da UDN, que havia disputado eleições, inclusive, com o Getúlio Vargas. E é legal ver, só uma curiosidade. Sabe o nosso brigadeiro, docinho lá? O docinho que você come, chocolate e tudo mais, conhecido como brigadeiro? Ele é um doce nativo, ele é um doce criado aqui no Brasil. Quando que ele foi criado? Nessa eleição. Porque quando o Getúlio estava disputando, ele estava disputando a eleição com o general, com o brigadeiro Eduardo Gomes. E aí as senhoras da sociedade, elas faziam chás e levavam doces para vender, para arrecadar dinheiro para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. E aí uma delas criou lá o doce de chocolate e tudo mais, enrolou e aquela coisa, e chegou lá nesse chá das senhoras e não sabia, perguntava assim, como que é o nome desse doce e tal? Ela disse, não sei, então vamos batizar. Batizou de brigadeiro, né? Então, só para você saber que você come brigadeiro nas festas em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, que foi o opositor do Getúlio Vargas nessas eleições. Curiosidade à parte, voltamos aqui. E aí ele vai ter então esse apelo bem nacionalista, vai criar essas estatais, né, da Petrobras, Eletrobras. Claro que ele vai descontentar os Estados Unidos, porque agora ele vai ser autossuficiente na produção de petróleo. Então o Getúlio não estava agradando a todo mundo, inclusive o Carlos Lacerda, que era o opositor dele o tempo todo, porque dizia-se, né, o Carlos Lacerda foi inclusive para a rádio dizer que o Getúlio estava articulando outro golpe para se manter no poder, aquela coisa toda. E como ele era dono de um jornal, então, cara, essa notícia se espalhou, tipo fake news, assim, fez pá, né? A gente não sabe se era fake news, mas de qualquer forma se espalhou. E aí é legal da gente pensar que legal não, né? Porque o cara morreu. Mas assim, teve um atentado, né, nessa situação, de que a tia Edna tá dando risada aqui na minha aula, gente, por isso que eu tô rindo aqui, ó. Então assim, ó, o Carlos Lacerda, ele vai sofrer um atentado. E nesse atentado, quem vai morrer é o segurança dele, que por coincidência era tenente da aeronáutica. Quando esse carinha morreu, se investigou e tudo mais, e chegou ao segurança do Getúlio, que tinha sido ele que tinha sido o mandante do atentado. Cara, fervilhou de oposição, aí veio o pessoal dos militares, veio o pessoal da UDN, dos outros partidos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resumindo, Getúlio escreve uma carta testamento ao povo, né? E nessa carta testamento ao povo ele fala que forças terríveis são contra ele, de que ele tirou o país da inflação e de que ele cuidava das nossas riquezas naturais e que se alguém queria tirar o sangue do povo, então que tirasse o sangue dele. Uma carta assim extremamente emocionante, cara. Se você ler, você fica assim, pô, não posso falar palavrão. A gente fala assim, cara, que eloquência para escrever. Então, Getúlio se suicida com um tiro no peito. Eu vou fazer um comentário meu, tá, gente? Assim, é meu. Eu fico pensando como que ele conseguiu, gordinho do jeito que ele era, dar um tiro no peito, assim, né? Assim, tipo, ficar... Porque eu penso assim, não estou ensinando ninguém, mas eu penso assim, se alguém vai se suicidar, eu dou um tiro aqui, eu dou um tiro aqui. Não no peito, né? Apesar de que a gente tem que pensar que ele queria ser velado. Então, se desse um tiro aqui ou aqui, ia ficar feio. Realmente no peito ficava melhor. Mas ele morreu. E sabe aquele povo que estava contra ele? Chorou. Foram para as ruas, né? Porque agora Getúlio tinha morrido. Getúlio era o pai dos pobres. Tá aí, ó. Me explica o povo brasileiro. Me explica. Porque eu não consigo entender. Às vezes eu acho que os ET não vêm pra cá porque não tem como explicar o povo brasileiro. Só pode. Vamos continuar. Getúlio morreu antes de terminar o mandato, 1954. O mandato dele ia até 1955. E agora, Café Filho assume. O Café Filho, né? Então, ele vai assumir e conduzir as eleições. Vai ter algumas tretas ali, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque vai ter o Nereu Ramos que vai assumir
e vai ter um golpe, e o general Lott vai entrar no meio, mas vamos pensar só no Café Filho. Ele vai conduzir então as eleições até o Juscelino. Juscelino Kubitschek vai ser eleito. O cara, a Rede Globo fez uma série chamada Anos Dourados para falar do Juscelino, para você ter uma ideia. O cara tinha assim, ele tinha ideias igual do Getúlio, e as eleições, elas eram separadas. Você votava para presidente e você votava para vice, sabe? Quem é o vice dele? João Goulart. Aquele lá, ministro do Trabalho, que era falado de esquerda. E se eu te contar que o João Goulart teve mais votação do que o próprio presidente, para você ter uma ideia. Mas é o povo brasileiro, vai tá tudo certo. Vamos continuar. E aí ele vai lá, e ele tem uma característica modernizadora. Ele vai dizer assim que ele vai modernizar o Brasil 50 anos em 5, que ele vai governar 5, mas vai parecer que ele governou 50, de tanto que ele vai modernizar o Brasil. E ele vai ter o plano de metas, e ele vai incentivar a industrialização de base, e ele vai transformar o Brasil agora de ferroviário a rodoviário, e ele vai então assim, tá incentivando os setores privados. Adivinha com que dinheiro? Com capital internacional. Ele faz empréstimos no FMI, meu Deus de Deus. Não é legal a gente pensar nisso? Ficamos endividados. Olha o Brasil endividado agora. Mas agora a gente é rodoviário. A capital, Rio de Janeiro, muito exposta, né? Nesse plano desenvolvimentista do Juscelino, ele tinha a ideia de que ele ia interiorizar, e ele resolveu construir Brasília, lá no meio do coração do Brasil, que era o meio do nada, né? Ele resolveu construir, então, a capital do Brasil, Brasília, projeto arquitetônico moderno do Niemeyer e aquela coisa toda. E ele vai fazer e vai contratar os caras para construir Brasília, os candangos. Então, candango não é aquele cara que anda tudo estranho. Candango é aquele que trabalhou em Brasília, tá? Então, candango. Só que vai ter um êxodo rural, porque muita gente vai sair para a construção de Brasília, só que quando Brasília termina de ser construída, esse povo não tem lugar lá, porque ela é uma cidade projetada, e aí vai vir a periferia de Brasília, mas esse é outro assunto, vamos para frente, né? Então a gente vai ter a construção de Brasília com os candangos, e aí o Juscelino vai deixar o Brasil endividado, mas ele modernizou o Brasil. A gente não pode esquecer que tem, né, a questão rodoviária, porque agora ele vai fazer inclusive acordos com empresas automobilísticas norte-americanas para se instalarem aqui no Brasil, né? E se é uma empresa automobilística, eu preciso de estrada, então ele vai incentivar a rodovia. Eu não sei, gente, se foi bom ou se foi ruim, aí você deixa aí por tua conta. Se o fato da gente não ser mais ferroviário, ser só rodoviário, é bom, não sei. Pensa aí você, tá? E vamos continuar nos nossos governos populistas. O que são governos populistas? Aqueles que fazem aquilo que supostamente o povo quer, né? É isso aí. A gente vai para esse cara, Jânio Quadros. Esse cara é um cara excêntrico, louco mesmo, né? Não tem outra coisa para falar dele. O cara era meio surtado. Hoje em dia, eu não sei como que a gente... Ele era excêntrico. Esse que é o legal da gente pensar. Por que ele era excêntrico? Porque o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos. De repente, ele rompe com os Estados Unidos e se alinha à União Soviética. Nós somos capitalistas. E aí a gente se alinha à União Soviética. Mas tá tudo certo. Ele tinha uma campanha em que ele distribuía vassoura para as donas de casa. A campanha do Jânio Quadros foi distribuir vassoura para as donas de casa. Ele não estava chamando elas de bruxa. Ele estava dizendo assim, que ele ia varrer toda a corrupção do nosso país. Cara, eu acho máximo. Os caras têm uma criatividade maluca.
né? E aí ele vai e tal, e ele é eleito. Adivinha quem que é o vice dele? O João Goulart. O mesmo ministro lá do Getúlio, o mesmo que foi vice-presidente do Juscelino, agora ele é vice do Jânio Quadros. Cara, tava tentando chegar, e ele tava tentando chegar. E aí, tá lá, né? Então, Jânio Quadros, agora alinhado à União Soviética, recebe o ministro de Cuba e ele condecora com a medalha Cruzeiro do Sul, que é uma medalha de honra aqui no Brasil. Só os heróis ganham essa medalha. Eu não sei por que eu não ganhei ainda, mas tá. Só os heróis ganham essa medalha, Cruzeiro do Sul, e ele condecora Che Guevara. Sabe o cara da boina? Que você usa uma boina, você usa uma camiseta escrito Che, e nem sabe quem é? Che Guevara foi um dos líderes das revoluções socialistas na América Latina. Olha, e você que é todo capitalista, que é todo liberal, usa uma boina, ou usa uma estrelinha, ou usa a camiseta escrito Che. Che dançou, porque agora você já sabe o que é. Então ele vai e condecora o Che Guevara para receber essa medalha do Cruzeiro do Sul. As forças oposicionistas se mexem. Cara, ele era tão excêntrico que ele proíbe o uso de biquíni na praia. Mas não é biquíni que ele é agora. É biquíni, aquele que vem aqui em cima, aquele que vem aqui, sabe, que aparece uma faixinha na barriga? Não pode mais usar biquíni na praia, porque tinha os caras contratados para medir, né, as coisas para ver se estava tudo certo na praia. Olha que doido, né? E ele proíbe em dias úteis, e isso eu até que achei interessante, a corrida de cavalo, porque tinha muito marido que ao invés de trabalhar, ficava nas corridas de cavalo gastando dinheiro da mulher. Então ele proíbe que dias úteis não tem corrida de cavalo. Isso eu até que achei legal, né? Proíbe as brigas de galo nas rinhas, também achei legal, né? Apesar de que até hoje ainda existe, mas isso é uma outra situação. E ele proíbe o lança-perfume, que era bem comum, que era a droga daquele momento, que também eu achei bem legal. Mas assim, né, o Brasil estava numa política inflacionária altíssima, a gente estava com problemas sociais, a gente estava assim, ferrado total, e ele se preocupa com essas coisas, né? Então, ele vai fazer uma política bem independente aqui, melhor, independente externamente, ele vai estar pensando aqui no nosso país, mas não funciona. O que acontece? Ele vai então perceber que ele não estava tão preparado para governar. E aí ele faz uma carta à renúncia. E nessa carta à renúncia, gente, se você ler a carta dele e ler a carta de testamento do Getúlio, você vê que são bem parecidos, porque ele fala assim: forças terríveis se levantam contra o meu governo. E aí ele vai lá e fala que ele tem que renunciar e tudo mais. Tem uns historiadores que são bem fofoqueiros que dizem que isso foi uma tentativa de golpe para ele se manter no poder. O problema é que o Congresso aceita a carta à renúncia dele. E aí ele então não é mais presidente. Sabemos que no nosso país, quando o presidente ele renuncia ou quando acontece alguma coisa com ele, quem assume é o vice. E quem era o vice? O João Goulart, aquele do Getúlio, aquele do Juscelino, aquele que queria chegar no poder. Só tem um problema. Ele estava lá na China. O que tem ele estar na China? O Covid? Não, é que a China era comunista. E aí ele foi realmente taxado de comunista. Aí não queriam deixar nem ele voltar para o Brasil, né? A oposição tomou conta do governo. E aí ele conseguiu vir para o Brasil, ficou lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, ele vai fazer uma campanha chamada Campanha da Legalidade, dizendo que o Jango tinha que assumir o poder porque ele foi eleito democraticamente e tudo mais, e as oposições não têm mais o que fazer, e aí aceitam que o Jango assuma o poder de uma forma parlamentarista. Ele seria o presidente, mas quem mandaria no nosso país era o primeiro-ministro, parlamento no nosso país. E aí ele aceita governar dessa forma, né, e tudo mais, e ele vai até que ele convoca um plebiscito.
Gente, plebiscito, consulta ao povo. Né? A gente teve aí, alguns anos atrás, um plebiscito para ver se nós íamos ser uma república ou um parlamento, mas isso eu conto outro momento. Enfim, eles consultam se a gente permaneceria como parlamentarista, né, e o Jango não assumiria de forma efetiva a presidência, ou se nós voltaríamos a ter um presidencialismo e o Jango é que realmente governaria o nosso país. O povo resolveu voltar ao presidencialismo e aí o Jango assume de cara o presidencialismo no nosso país. O problema é que ele assume e ele começa as reformas dele, e nessas reformas trienais, ele vai fazer reforma agrária, aumento do salário mínimo. Sabe aqueles problemas lá da esquerdização? Pronto. Nisso há um golpe articulado, né? E aí tem pessoas que não dizem que não foi golpe, outras pessoas que dizem que foi, e aí é característica de cada um. Enfim, o que aconteceu? Os militares, inclusive apoiados pelos Estados Unidos, eles vão tentar depor o Jango do poder. Quando eles tentam depor o Jango do poder, e o Jango está sendo ameaçado e tudo mais, o Jango vai para o exílio, ele foge, e ele se exila lá na Argentina, até por sinal ele vai morrer. E aí ele fica lá e tudo mais. E os militares, em 31 de março então, de 64, eles assumem o poder, começando o que a gente tem de ditadura militar ou república militarista aqui no Brasil, que é a nossa próxima aula. O que eu queria lembrar a vocês? Fazem o que? Uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu estava vendo um jornal, e bem no cantinho do jornal dizia assim, de que estavam sendo investigadas a morte do Jango lá na Argentina, porque supostamente ele teria sido envenenado. E aí é bem interessante, porque se ele foi envenenado, toda a história do Brasil ela foi conduzida de forma de golpes, né? E isso aconteceu. Passou algum tempo e tudo mais, e o corpo dele foi exumado, aquela coisa toda, e aí se descobriu que não, que ele realmente morreu de um ataque cardíaco e que não foi envenenado, ou seja, a nossa história continua igual, beleza?